Irmãos, hoje, mais uma quarta-feira abençoada, Deus tem nos concedido esta oportunidade e mais um culto de ensino da Palavra de Deus. Temos esta oportunidade. O presbítero Zezinho, ele leu 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, do versículo 15 ao 28. Eu vou ficar apenas com o versículo 19, para nós meditarmos nessa noite no estudo da Palavra de Deus. Vamos ler todo mundo junto, irmãos, porque eu acho que não tem como errar, né? 1 Tessalonicenses 5 e 19. Algumas tradições vai falar, não apagueis o Espírito. Outras vão dizer, não extingais o Espírito. Mas leia do jeito que está na sua Bíblia, é a mesma coisa. Apagar e extinguir é apagar. Então, vamos todos nós juntos? No 3, todos nós juntos. 1, 2, 3. Não apagueis o Espírito. Vamos lá? Mais uma vez. Não extingais o Espírito. Amém? O tema é, não apagueis o Espírito, que nós vamos estar estudando essa noite. Os irmãos podem se assentar adorando o Senhor. Irmãos, os irmãos já sabem, já conhecem essa regra de interpretação da Bíblia. Quando aqui fala, não extingais o Espírito. Na sua Bíblia aí, a palavra Espírito, ela está, a primeira palavra, ela está maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Quando ela está maiúscula, fala do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Quando está minúscula, ela fala ou do espírito humano, ou espírito maligno, ou espírito como fôlego de vida. Mas quando se trata da primeira letra, a letra E, de espírito, ela está maiúscula, fala do Espírito de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, irmãos, vocês não podem extinguir o Espírito, vocês não podem apagar o Espírito. Aí alguém poderia perguntar, mas o que ele está dizendo? Você pode, a palavra extinguir-se, quando você olha para um extintor, qual é a função do extintor? De apagar, né? Já fala até extin. Aí vem do extinguir-se. Vamos apagar. Então, ele chega para a igreja e fala, irmãos, vocês não apagam o Espírito. Não apagueis o Espírito. Está falando de apagar a chama do Espírito de Deus na vida individual de cada membro. Porque o Espírito de Deus, meus queridos, ele opera individualmente em cada um de nós. Ele opera coletivo em todos e opera individual em cada um de nós. Na aliança passada, na lei, na dispensação patriarcal, nas dispensações passadas, o Espírito era dado para pessoas específicas, para trabalho específico. Alguns recebiam ele um tempo e depois não recebia mais. Mas hoje nós estamos na dispensação da graça, que o Espírito precisa de estar aceso na nossa vida. Quantas horas por dia? 24 horas por dia, o Espírito está aceso na nossa vida. Pastor, mas como que eu vou saber se o Espírito de Deus está aceso na minha vida? Como que eu vou saber se a chama está acesa dentro da minha vida? Aí nós vamos descobrir algumas coisas aqui que pode apagar o Espírito da nossa vida.
pode apagar. Então o tema é: não apagueis o Espírito. Introdução. O ser humano, todos nós, ao aceitar a fé em Cristo para a salvação, é acesa uma chama, é acesa em seu coração uma chama do Espírito. Neste momento, sua vida passa a ser gerada e transformada pelo Espírito Santo. No momento, antes, olha para você ver, que troca, que barganha que é feito. Você que conhece a Bíblia vai entender o que eu vou dizer aqui. Jesus, ele fala que antes, quando a pessoa, ela está fora da vontade de Deus, existe o quê? Um espírito imundo que perturba aquela pessoa. Aquela pessoa, às vezes, é assediada por esse espírito. Aí, quando essa pessoa aceita Jesus, ele é lançado para fora. A vontade de roubar, a vontade de matar, a vontade de adulterar, de prostituir, ela sai da pessoa, porque o que faz a pessoa, às vezes, fazer isso, em partes, é o espírito maligno. Aí ele sai, e em troca desse espírito, o que entra em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu aceito a Cristo, minha vida é transformada. E quando eu falo entrega a vida a Cristo, irmão, é quando entrega verdadeiramente, viu? Porque antes de eu entregar a minha vida verdadeiramente para Jesus, eu já havia entregado a minha vida para Ele umas 10 vezes. Mas eu entregava, saía fora do culto e não queria mais igreja. Aí agora, você aceitou Jesus? Não, eu não vou em igreja, não. Eu aceitei porque ele falou lá que quem quer aceitar, eu fui, mas eu não vou não. Umas 10 vezes. Mas o dia que eu aceitei de verdade, porque eu estava vivendo uma vida de sofrimento, aí sim, o Espírito de Deus passou a habitar na minha vida. Para os irmãos terem uma ideia, que o vício que eu tinha, os vícios que eu tinha, foi assim, instantâneo. Não foi preciso, vamos fazer uma campanha para Deus libertar o Elias, vamos fazer uma campanha para Deus tirar esse vício dele. Foi instantâneo. Eu fui para a casa de Deus, falei, agora eu vou ficar firme, fiquei firme. Da noite para o dia, eu apanhei nojo da bebida, eu apanhei nojo do cigarro, de todos os vícios que eu tinha. Eu apanhei nojo, eu tinha nojo, pavor. Né? Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei liberto, e com poucos dias, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aí a chama foi acesa. Aí, meus queridos, quem me levou para a igreja, a coisa mudou. Era eu que estava levando eles para a igreja na época. Porque eles eram meio fracos de estar congregando. Eu passava na casa deles cedo, dia de domingo, para a escola dominical, acordava eles. No meio de semana, eu saía do serviço, quando dava 6h30, eu estava passando na porta da casa dele. Ele falou, não, você não precisa de... Assim, você vai mais devagar, não precisa ser assim desse jeito. Não, mas é porque eles já não gostavam. Né? Aí foi. A chama acendeu, meus queridos. Deus mudou, Deus transformou. No primeiro dia que eu cheguei na empresa, de manhã cedo para trabalhar, porque eu chegava, lá trabalhava moça, senhora, muita gente. E eu já chegava, aí era aquele contador de piada, era dia inteiro. Aí eu já cheguei, já fui para a minha sala, todo mundo achou estranho, falou, aconteceu alguma coisa com o Mineirinho, que eles me chamavam Mineirinho. Aconteceu alguma coisa com ele. Aí um foi lá na minha sala, Mineirinho, deixa eu te falar, o que aconteceu com você? Mineirinho morreu? Falou desse jeito para mim. Aí na hora, Deus me deu a resposta, fala para ele que você morreu. Que aquele lá morreu e nasceu outro esse final de semana.
Aí eu falei, ó, aquele lá morreu, nasceu o outro. Não, mas nós quer aquele outro. Desse jeito, irmãos, eu falo assim, eles falando para mim, nós quer aquele outro. Filho, não, aquele lá vocês não vão ver nunca mais. Deus me deu autoridade para falar que eles não iam ver ele nunca mais. E não viu e nem vai ver, em nome de Jesus. Aí, meus queridos, era muita gente que trabalhava. Aí eles iam lá na hora do café para rir. Depois disso, eles iam lá, sabe o que eles iam fazer? Perguntar eu negócio de Bíblia. Agora eu estava com poucos dias na igreja. Eu falei, não, vocês vão lá, que vocês vão ver o tanto que é gostoso. Vocês têm que ir, vocês têm que experimentar. Alguns foi, graças a Deus. Alguns foi. Outros perdeu a amizade. Mas o que eu quero dizer com essa introdução, irmãos, é que o Espírito Santo, quando acende na nossa vida, e nós mantemos a chama acesa, o que acontece? Mantemos a chama acesa, o que acontece? Nós vamos longe, nós vamos distante. Por quê? Porque a chama está acesa. Então veja bem, o crente em Jesus não pode deixar o fogo do Espírito apagar em sua vida. Irmão, tem crente que era fervoroso, falava em línguas, hoje ele perdeu, ele nem sente mais. Ele nem sente mais. A preocupação nossa, eu não sei se aconteceu isso aqui com os irmãos, mas no dia que a gente era batizado, no dia que a gente foi batizado com o Espírito Santo, e a gente dobrava o joelho para orar, Deus renovava a gente sentia aquela alegria. Irmão, o dia que a gente dobrava o joelho, e que não falava em línguas, a gente chorava. A gente chorava e falava assim, ó, eu pequei, eu fiz alguma coisa e eu perdi. Eu perdi o dom, eu pequei, eu perdi. Aí você ia pedindo misericórdia, dali a pouco Deus te renovava. Hoje a pessoa, irmão, se falar em língua falou, se for renovado, se for restaurado foi, se não foi, ele leva a vida do mesmo, ele quer levar a vida do mesmo jeito, ele quer levar a vida assim, como se diz, na maré mansa. Aí a chama do Espírito vai apagando. Os irmãos aqui, não mais velho, mais idoso, vai entender. Lembra quando tinha lamparina em casa? Nós fomos criados até 15 anos com lamparina, isso dentro da cidade, hein? Você imagina, hein? Com lamparina, acordava cedo, fazia assim, ó, pretende. Como é que chama? Do queroseno, aquilo. Aí juntava tem um pavio, o pavio ficava lá dentro, e ele que puxava o combustível para a ponta. Aí o pavio queimava e criava uma crosta na ponta do pavio, e o fogo começava a apagar. Aí a minha mãe falava, acende aí. Nós ia lá, arriscava o pavio, acendia, apagava de novo. Aí ela ia lá, pegava a tesoura, dava uma cortada e puxava o pavio de novo. Aí acendia todo mundo. Aí Deus está falando comigo assim, comigo, com você, que Ele vai pegar a tesoura. A tesoura, lá no tabernáculo, ela era chamada de espivitadeira do sacerdote, que o sacerdote usava do candelabro, para poder aparar e tirar as crostas para o fogo. Aí eu falo, eu vou usar a espivitadeira, porque eu não quero ver você apagado. Porque quando nós estamos acesos, é sorriso colgate para todo lado. Mas quando a chama está apagada, parece que você chupou um saco de limão e veio para o culto. E a gente chupou um saco de limão e veio para o culto. E Deus está dizendo, eu quero que esta chama reacenda nesses dias, porque a minha glória quer manifestar sobre a vida de vocês. E nós precisamos, irmãos. Você imagina, nós achava bom. Uma lamparina para a cozinha, uma lamparina para... E que foguinho petitinho. Aí a minha mãe ia lá e puxava,
o fogo acendia. Hoje Deus vai puxar a vida aqui nessa noite, e a chama que está quase se apagando vai voltar a acender em nome de Jesus Cristo. Porque o profeta Isaías, lá no livro de Isaías, ele vai dizer assim, ó, não se apagará o pavio que fumega. Não vai apagar. Por quê? Porque na hora que estiver apagando, a espivitadeira, irmão, serve para cortar. Agora, pastor, o que vai cortar na minha vida? Sabe o que vai cortar? Vai cortar coisas que eu e você às vezes praticamos ou fazemos, que faz a chama apagar. Aí Deus vai fazer, Deus vai tirar, Deus vai cortar. Vai doer, porque tudo que corta dói, né? Você vai cortar um gasto, dói. Agora eu não posso tomar o meu suquinho geladinho, natural, vou ter que cortar. Então, dói. Então, Deus vai mostrar para mim e para você, falar, isso aqui está te impedindo, isso aqui está te fazendo apagar, isso aqui está fazendo apagar a sua fé, apagar a sua coragem. Então, tira. Não é ele que, ele vai mostrar para nós, e nós vamos ter que tirar. Não é ele que vai tirar, ele vai mostrar e vai falar, agora é em você, você já sabe o que está fazendo você apagar. Então veja bem, há alguns sintomas de que o fogo do Espírito está apagando em nós. Tem alguns sintomas na nossa vida que nós vamos descobrir, que faz com que o Espírito a chama esteja apagando em nós. A chama do Espírito em nós é um sinal de que o homem foi purificado, transformado. Se a chama não estiver acesa, se a chama nunca acendeu, é porque essa pessoa nunca foi purificado e nunca foi transformado. Mas quando nós estamos com a chama acesa, quando nós estamos com o fogo aceso na nossa vida, é sinal de que nós fomos purificados e transformado, uma vez que o fogo purifica e queima o que é maléfico para as nossas vidas. O fogo queima o que é maléfico para a nossa vida. Tudo que não presta. Quando alguém coloca um fogo num canavial, tudo quanto é tipo peçonhento que está lá dentro, morre queimado. Morre queimado. E se eu e você aceitar, porque não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, se eu e você aceitar as condições impostas pela palavra de Deus, imposta para mim e para você, você não vai ser igual vagalume, porque o vagalume acende e apaga, você não vai acender e apagar, você vai manter aceso em nome do Senhor Jesus Cristo e vai suportar as dificuldades do dia a dia, mas precisa ter fogo, porque se tem uma coisa, qual coisa que os animais têm medo? Tigre, leão, o que eles têm medo? Fogo, não é? Você pode ver que quando o povo está na selva de noite, eles fazem o quê? Fogo, eles fazem fogo, aí o bicho chega perto, mas não ataca, porque tem medo do fogo. Irmãos, nós temos que ter fogo na nossa vida, porque o fogo de Deus na minha vida vai passar medo no inimigo, e ele não vai poder atacar a minha vida e nem a sua vida, porque o fogo está aceso. Mas para o fogo estar aceso, tem algumas condições impostas. Nós não podemos ser como nós estamos sendo. Nós não podemos aceitar o que está acontecendo. Mas é por causa da pandemia. A pandemia apagou. Mas era aceso. Então tem alguma coisa que nós precisamos do quê? De rever, para manter acesa esta chama. Vamos evangelizar. Você pode ver, a chama de evangelismo hoje está apagada. Vamos evangelizar? Não, o sol está quente, está chovendo. Nossa, está quente demais. Vixe, eu almocei demais, eu vou tirar uma soneca, agora eu estou cansado. Você vê, está apagada. Vamos para a vigília. Amanhã é domingo, eu só tenho um domingo para descansar. Chama apagando. Então nós vamos ver aqui sintomas ou sinais que demonstram que o fogo está apagando.
Primeiro sintoma: falta de comunhão. Quando você não consegue ter comunhão com Deus, com a igreja e com o irmão, é porque o fogo está apagando. Porque quando está aceso, você tem prazer de conversar, você tem prazer de dialogar, você tem prazer de vir para a igreja. Irmão, tem gente que está vindo para a igreja forçado. Você sabia? Eu vou porque eu peguei esse hábito, esse costume, mas eu estou com vontade de ficar em casa, estou indo por ir. Nós não podemos ser assim. Eu tenho que ter prazer de vir. Hoje é culto de ensino, vou lá aprender, eu vou ver o que Deus quer comigo. Eu não vou vir para bater cartão. Eu não vou vir para falar, hoje eu cumpri com mais um compromisso. Como se salvação fosse isso. Salvação não é isso. É muito mais. É muito mais do que isso, do que compromisso, que nós achamos que temos e às vezes não temos. Então, falta de comunhão. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Ajuda aí, porque... Hebreus 10 e 25. Hebreus 10 e 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha aí, meus queridos, o escritor aos Hebreus, ele chama os irmãos, né? Provavelmente os hebreus convertidos, e diz: irmãos, eu estou vendo que algum de vocês estão deixando a igreja, vocês estão deixando de congregar, vocês estão deixando de congregar, porque quando nós nos congregamos, nós estamos congregando porque nós temos o que um com o outro? Comunhão. Eu tenho prazer de estar aqui, porque como que eu vou ter comunhão sozinho, irmãos? Como que eu vou ser crente em casa? Estão ensinando nas redes sociais, estão ensinando na internet, que não precisa de igreja, que não precisa não, que nós somos igreja, que nós somos o templo, mas como que eu vou ter comunhão sozinho? E se o escritor fala, não deixe de congregar, como é costume de alguns, não era de todos, mas tinha alguns que tinham costume de congregar. Aí o escritor aos Hebreus vem e fala, não faz isso não, porque quando vocês se ajuntam, olha para você ver, Paulo vai escrever aos Efésios, vai escrever nas suas epístolas, ele vai dizer assim, quando vocês ajuntar, um tem o quê? Salmo, outro tem a doutrina, o outro tem a cânticos espirituais. Isso fala do quê? Comunhão. E não é virtual. Como que eu vou ter comunhão virtual com os irmãos? Irmão, shalom, lá do outro lado da terra, lá no fim do mundo. Não tem como. O bom é estar reunidos. O bom é estar juntos. Você pode ver que as pessoas, irmãos, quando elas começam a abandonar, começam a deixar a comunhão em Cristo, eu fico pensando assim, se você for fazer uma fogueira lá na sua casa, vai fazer uma fogueira, tem como fazer fogueira com um pau de lenha? Fogueira, bem grande. Você precisa de ajuntar lenha. Você precisa de ajuntar bastante lenha para fazer uma fogueira. Um pau sozinho não faz fogueira. Assim é a igreja.
Se a chama do Espírito está acesa em mim, eu vou me optar pelo que é verdadeiro, pelo que é real. Eu quero estar junto com os irmãos. Eu quero estar junto na igreja. Eu quero sentir o calor humano dos irmãos, do povo de Deus junto. Agora você pensa bem, eu estou lá em casa, o irmão lá na outra casa dele. Ah, irmão, vamos fazer o culto. Você prega para ele prega para você, pega para ele. Que graça! Que graça! Tem graça? Não tem. Então, comunhão. Nós temos que tomar cuidado, porque se nós começarmos a perder a comunhão, é porque nós estamos apagando a chama do Espírito. Comunhão é igual ter união, paz, partilhar ou compartilhar algo com alguém. Nossa, irmão Zezinho, o senhor não foi no culto ontem, mas estava uma benção, né? Eu sei que o irmão estava com problema, teve problema de saúde, mas estava uma benção. Eu sei que você não perde, mas ontem estava uma benção. Eu estou compartilhando a minha comunhão com ele. Vocês lembram? Olha para você ver. Ah, Jesus é bom demais, né? Quando Jesus apareceu lá na sinagoga, quando Jesus apareceu lá no cenáculo, onde estavam os discípulos, estava 10 discípulos. Judas tinha enforcado. Então ficou 11 discípulos. Tinha 10 discípulos com Jesus lá. Faltou um no culto aquele dia. Quem faltou? Qual que faltou? O Tomé. O Tomé não foi no culto. E Jesus se manifestou na igreja, na congregação. Se manifestou onde eles estavam. Jesus se manifestou. Foi tremendo quando Jesus se manifestou. Aí o que aconteceu? Terminou o culto, toparam com o Tomé e falou o que para ele? Jesus esteve no culto. Ah, você está por fora, Jesus está morto. Jesus está morto, ele não estava aqui no culto. Ele estava no culto. Ele foi lá, nós estávamos lá, ele entrou lá e nós conversamos com ele falou conosco, ele falou, eu só creio se eu ver os cravos das mãos e o lado furado. Caso contrário, eu não acredito. É isso que acontece, irmãos. Por quê? Porque naquele momento, Tomé não estava tendo o quê? Comunhão. Ele não estava na comunhão com os irmãos. O lugar, como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, a obrigação dele era de estar onde? Lá junto com os discípulos. É igual aqui. Quantos que nós temos que poderiam estar aqui, não está. Aí se Jesus faz um milagre aqui, se Jesus dá audição para um surdo, ou dá visão para um cego, aí você chega amanhã e conta, ah não, só porque eu não fui ontem? Ah, não acredito, não, foi mesmo? Por quê? Porque está perdendo a comunhão. Tomé depois encontrou com Jesus. E ele creu depois. Depois ele creu. Mas Jesus falou para ele, Tomé, seja crente e não incrédulo. Você está crendo porque você viu. Esses aqui, não precisou de ver para crer. Não precisou de ver para crer. Aqui na casa de Deus é diferente. Na casa de Deus você tem que crer para ver. Você quer ver milagre? Então, antes de ver, creia que o milagre existe e que Jesus faz milagre. Mas eu preciso do quê? De estar com a chama acesa. Agora, a falta de comunhão pode estar apagando esta chama na minha vida. Pode estar apagando esta chama na minha vida. Veja bem. Comunhão. Trata-se
do ato de duas ou mais pessoas fazerem algo em comunhão. Não tem como você estar em comunhão sozinho. Com quem que você vai estar em comunhão ali? Eu estou em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas você está vendo ele? E os irmãos? Não precisa. Comunhão é acima de duas pessoas. Tem como eu estou em comunhão com duas pessoas, né? Ou mais pessoas fazerem algo em comunhão. Vou fazer uma vigília lá em casa, vocês podem ir? Não, nós vamos. Vocês vão, irmãs? As irmãs vão lá? Os irmãos vão? Amém? Amém. Glória a Deus. Isso chama-se comunhão. Mas quando a pessoa está perdendo, não precisa disso não. Quando a chama está apagando, não precisa disso não. É porque ele não quer compromisso, viu, irmão? Ele não quer compromisso. Ele não quer levar a sério. E se ele não quer levar a sério, ele está no lugar errado. Na casa de Deus é lugar de quem quer levar as coisas a sério, com Deus. Então, veja bem, a vontade de Deus é que vivamos em comunhão com Ele, e uns com os outros, e tenhamos tudo em comum. A vontade de Deus é que nós tenhamos comunhão uns com os outros. E tudo que nós temos seja em comum. Igual a igreja primitiva. O que era em comum na igreja primitiva? O que cada um tinha não era seu. É lógico que hoje tem que ficar esperto. Porque se você falar assim, não, o que eu tenho é do irmão também. Aí tem uns que é liso. Você dá o chinelo e te leva a roupa. Então você tem que tomar cuidado. Não é assim também. Igual a gente já viu vários testemunhos de acontecimentos que fica a desejar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes você pensa, nossa, coitado, humildezinho, né? Aí ele quer jeitinho, mas só para te ganhar. Depois que ganhou, tchau. Tchau, tchau. Então veja, a vontade de Deus é que nós temos comunhão uns com os outros, temos tudo comum. Aqueles que vivem em comunhão partilham de experiência e vivem em unidade. Aqueles que têm comunhão, que não está apagado a chama, eles partilham, compartilham e têm prazer de estar em união. Nós vamos lá na casa. Eu posso ir lá na casa. Com esse negócio de pandemia, não está podendo ir muita gente, mas eu posso ir lá, porque eu gosto demais. É o desejo de ter comunhão. Nossa, o pastor marcou culto nas casas hoje. Não. Nossa, pai do céu. Tem gente assim? Não tem não, pastor. Lógico que tem. Lógico que tem. Nossa, sexta-feira, o pastor marcou uma vigília, sexta-feira, vai começar às 10 horas, vai até 2 horas da manhã. Não, credo. É porque não tem vontade de estar em comunhão. Porque se você participar de uma vigília, você vai querer participar de todas. De todas. Porque é muito bom. Mas precisa estar em comunhão, porque senão... Você sabia que é possível nós estarmos aqui na igreja e não estarmos em comunhão? Você sabia que é possível eu estar na igreja, estar no culto, mas não estar na comunhão? Ou não? Tem como ou não? Tem. Você já viu? Tem assim, pessoas que perdem a comunhão muito fácil. Um calango na parede faz ele perder a comunhão. Ele está aqui, aí de repente anda um calango lá naquele cano. Aí, e o pregador pregando. Vai pegar. Como esse pernilongo. Você entendeu? É fácil de perder a comunhão. Muito fácil.
Você quer ver perder a comunhão? É se aparecer uma barata. Eu sei porque tem pessoa que tem para você até gritando. Perder a comunhão é pular um sapo. Pulou um sapo. Um dia nós estávamos num culto, mas estava um poder de Deus, rapaz. Mas o poder apagou tão fácil. As irmãs estavam lá, e pula. De repente saiu uma lá. O que é isso? Pulou uma daquelas pererecas. Pulou e veio. Aí a outra ficou também, já pensou que já estava nele. Já... Você vê, perdeu a comunhão. A gente perde fácil. Muito fácil. Quer ver perder? É quando chega uma pessoa na igreja, que você olha para ele assim, ó. Vixe, esse aí está carregado. Já, ó, vem dois, fica atrás dele aí. Fica dois do lado aí, dois atrás aí, um na frente. Aí já tem aquele que é meio cismado, ele já perde a comunhão do culto. Ele já fica assim, eu vou ficar de olho nele, porque se ele arredar o pé ali, eu já miro na porta. Você entendeu? Porque eu não quero saber desse negócio de demônio, não. O sangue de Jesus tem poder. Ele perde muito fácil. E nós não podemos. Irmãos, quando a chama está acesa, nós não tememos nada. Nós precisamos de reacender. Talvez ainda não apagou tudo, mas está quase apagando, ainda está fumegando, ainda tem uma chaminha, mas se tem uma chaminha, esta chaminha hoje pode se tornar uma chama grande e sairmos daqui restaurado, revestido, cheio do Espírito Santo. Veja bem, todos nós somos seres sociais e precisamos de comunhão para que sejamos completos. Engraçado, né? Humberto nem sabia do assunto que eu ia falar. Vocês viram onde que leu? Você leu sobre a unidade do corpo, não foi? Olha para você ver. Ó, todos somos seres sociais e precisamos de comunhão para sermos completos. Somos seres sociais. Nós não somos completos sozinhos. Nós precisamos um do outro. Você viu ali? Você pensa bem. Por que precisamos? Porque nós somos seres sociais. Você pode ver que o ser humano, o nascimento dele e a criação dele é totalmente diferente de todos e qualquer outros animais. Por quê? Porque o ser humano necessita de comunhão, necessita de alguém ajudar ele. O bezerro nasce. Pensa bem, se a vaca tivesse que pegar ele, dar mamadeira para ele, pôr ele na cocheirinha, dorme aí, filho, daqui um dia a mamãe vai ensinar você a andar. É assim? O bezerro já cai, dali a pouco já está o quê? Já está andando e mamando. O ser humano não, o ser humano ele precisa de comunhão, ele precisa de carinho. Vai lá, põe lá no peito, pega, põe lá. Não anda sozinho, não troca sozinho. Os animais já faz lá para o chão, já esparrama lá para o chão. O ser humano não, tem que ir lá dar banho, tem que pôr fralda, tem que... Então ele cresce já, necessidade de quê? De comunhão, de alguém... Irmão, olha para você ver como é que é as coisas. Aí ele começa a andar. Levam o quê? Um ano e pouco, 2 anos. Tem uns que, misericórdia, está espoleta. Já nasce, parece que está falando de papai. Né? Hoje, está nascendo, já quase falando papai. Agora, leva 1 ano, 2 anos. Eu andei com 11 meses e levei 2 anos, quase 3 anos para falar. Minha mãe pensou que eu não ia falar. Mas andar, eu andei rápido. Me sortou do colo, eu já saí andando. Foi incrível. Mas falar, ixi. Aí você solta, aí já está pronto? Não. Aí vem a infância, vem a adolescência, vem a fase de jovem.
vem adulto, aí que ele vai tomar conta da sua vida, mas mesmo assim debaixo da tutela do pai e da mãe. Porque o ser humano necessita. Não, eu não preciso de ninguém. Quem aqui não precisa de ninguém? Hã? Quem aqui não precisa de ninguém? Você precisa? Você precisa? Precisa? Precisa. Olha para o seu corpo e olha para você. Quem lava a sua cabeça? Quem? Eu, pastor. Mas o que você usa? A mão. Se a mão falar assim, ó, você vai ficar fedorento, eu não vou te ajudar. Você pensa bem para você ver. Dá uma coceira no pé. Lá na sola, parece que você está com um bicho de porco. Né? Porque bicho de porco não pega. Hoje quase não tem isso mais. Mas quem pegou isso quando era menino sabe o jeito que é. Dá uma coceira de noite. Você fica lá assim, ó. Né? Você imagina. Né? O tanto que é difícil. Aí coça lá. Ah, mas pastor, se eu quiser esfregar ele no chão, mas você vai acabar com o pé. Aí você vai, a mão tão delicada vai lá, deixa eu te ajudar. Hã? Você entendeu? Então, irmão, o ser humano sempre precisou de comunhão. E essa comunhão, ela é vertical e horizontal. Ela é de nós para Deus e de nós para o próximo. De nós para o próximo. Então, ninguém consegue ter uma vida repleta de alegria vivendo sozinho, isolado. Consegue? Eu vou ser feliz aqui em casa, não vou à igreja. Fala para o pastor não mandar ninguém vir me visitar, não, que eu sei muito bem me dar com a minha vida. Hã? É. Você entendeu? Não tem como, irmão. Nós precisamos. Nós precisamos. Tem dia que você pensa assim, nossa, eu queria tanto ganhar um abraço fraternal, um aperto de mão, um abraço fraternal. Eu quero, porque faz bem. Faz bem. Ou não? Ou eu estou errado? Faz bem. Você chegar, ô Moulazinho, paz do Senhor, dá aquele abraço bom mesmo. Não é bom? É bom. Então ninguém vive sozinho. Ninguém consegue ser alegre isolado. Precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Letra A. Com a chama do Espírito acesa, temos comunhão uns com os outros. Atos 2, 41 a 47. Atos 2, 41 a 47. Veja bem, a chama estando acesa, nós temos comunhão uns com os outros. Atos 2, 41 até o 47. Olha para os irmãos ver. No princípio da igreja, eu tomo por base assim que a chama estava assim, da altura de um poste, a chama acesa, bem alta mesmo. Aí a igreja conseguia manter o quê? Essa comunhão, ó, uns com os outros. Atos 2, 41 a 47. Pode ler. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um que tinha necessidade.
e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha aí, irmãos, com a chama do Espírito acesa, temos comunhão uns com os outros. Eu falei logo lá no começo sobre aqueles que diziam que não precisa de igreja para ter comunhão. Os irmãos estão lembrados? Agora, olha para você ver aqui. Engraçado, né? O que fala aqui, ó? Atos, capítulo de número 2, aonde o presbítero Humberto leu, e versículo 46. O que fala aí? E perseveravam unânimes todos os dias. Na onde? Na onde? E aí? Nós precisamos de um lugar para ter um ajuntamento ou não? Você imagina se não tivesse igreja aqui agora, cada um estava na sua casa, você estava em comunhão com Deus na hora dessa? Hã? Não estava, não tem como, irmão. Nós precisamos de alguma coisa, precisamos de para estar adorando, para estar em comunhão. Aqui na igreja primitiva, olha aí, ó, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Partia. O que eu tinha não era meu. Você não tem, não? Eu tenho, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. Você não tem, não, irmão? Eu tenho, está aqui, ó, para você, para que você tenha também. Era assim. Está faltando óleo lá, Zezinho? Tá. Eu vou levar uns 2 litros lá para você. Está aqui, ó, 2 litros de óleo. Irmão, acabou o café lá, você gosta de café, mas não está tendo. Era assim a igreja primitiva. Era comunhão, era a chama acesa. Era dessa forma, meus queridos. Tinha alguns que tinham fazendas, tinha alguns que tinham casas. O que eles faziam? É lógico que você não vai vender a sua casa para dividir só se Deus mandar. Mas eu vou dividir para ajudar aqueles que precisam. Vai aparecer um caminhão de gente que precisa, que não precisa, para falar que precisa. Ué. Se falar assim, ó, a igreja está com 100 cesta básica para doar, para quem precisa. Gente que não precisa, vai o quê? Querer. A igreja primitiva era diferente. Você está precisando? Nós vamos mandar para você. Está precisando? Vamos dividir. O que eu tenho não é meu. O que eu tenho é nosso, viu? É nosso. Não é de fulano, de Bertano. O que eu tenho é nosso. Portanto que tinha uns, igual Barnabé. Barnabé vendeu uma propriedade que ele tinha e deu para a igreja. Socorre os necessitados. Tem gente passando necessidade, tem gente passando fome, precisando de roupa. Está aqui, ó, eu estou vendendo essa propriedade e estou doando aqui para abençoar essas pessoas. Hoje, se Deus falar conosco, assim, ó, filho, eu tenho te abençoado muito. Vende esse, você está com 3, vende um desse carro seu aí e abençoa a vida de A e de B. O que eles vão falar? Eles vão procurar uma pessoa e falar, eu estava lá e de repente falou no meu ouvido, aí clama o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Era assim que funcionava, era tudo espiritual, irmãos. Hoje é tudo virtual. A pessoa hoje está assim, ó, para fazer os outros chorar, para fazer os outros desviar da igreja, ele fica sondando o Facebook de muitos, não todos,
Não generalizando, mas existe alguns que ficam sondando o Facebook de todo mundo, pode ficar lá revelando na live, revelando, na família tal e tal e tal, assim, assim. Vai caçar serviço. Ainda põe lá, manda o seu Pix. Teve um que arrecadou 150 e poucos mil em um dia. Eu vi falando esses dias. Para falar mentira, para revelar mentira. Quantos meses tem que trabalhar para ganhar 150 mil? Quantos anos, né? Não falar mês, não. Quantos anos? Hã? Então, irmãos, não tem nada melhor do que estar unido e reunido no templo para a comunhão com o corpo de Cristo. Se te der vontade, se te der desejo de não querer ir na igreja mais, começa a repreender. Mas está todo mundo assim agora. Eu sou crente virtuale. Eu sou crente. Como é que fala? Fugiu aqui agora. Mas é o que estão sendo. Mas eu preciso de comunhão. É o que nós lemos aqui em Atos. Depois fala o versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então a igreja reunia, e a igreja, o povo que fazia parte da igreja, caía na graça do povo daquela cidade. Aí todo mundo olhava para a igreja e falava assim, aquela igreja é boa. Vamos lá fazer uma visitinha para ver se é verdade mesmo que eles falam. Aí eles vinham, e não voltava, e não saía mais. Não saía mais, falando, nossa, lá é bom demais, gente, olha que... Hoje... Conforme o lugar que você vai, eles já estão armados para ti. É um assalto. Você vai buscar a paz, eles já estão. Quem pode começar isso? Você pode começar com 5 mil, irmã? Você pode. Você mexe com salão, irmã. Você, irmão, a sua cara está mostrando assim que 4 mil sai. Você é mecânico. É desse jeito, irmão, que está. Que comunhão que a gente vai sentir? Aqui não, ó. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, o que Deus fazia? Acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus acrescentava. Passavam um na porta. Eu vou entrar aí dentro, eu estava passando na rua aqui, mas pegou um fogo no meu coração, e eu entrei aqui dentro. Eu já tive testemunho nessa caminhada que a gente fez, eu já tive testemunho de pessoa que passou na porta da igreja, não aguentou, entrou para dentro, está lá até hoje. Irmão, eu vi um testemunho uma vez, de um pastor, que tinha um irmão no culto, a igreja estava num fogo, um pastor no culto, pregando, e ele começou a falar em línguas, presbítero Zezinho. E foi falando, sentiu aquele poder tão grande. E nisso lá ia passando uma pessoa não brasileira. E ele falando em língua aqui, e ele estava falando na língua do país, que aquele outro homem estava passando na rua. O homem falou, mas tem um dos meus aqui, ué. Chegou lá, era o pastor, irmão. E tudo que estava passando na vida dele foi falado em línguas estranhas através do pastor. Isso é o que? Comunhão da igreja. Quando a igreja está em comunhão, quando a chama está acesa, uma coisa conecta com a outra e a glória de Deus manifesta, e não há quem suporta a glória de Deus no nosso meio. É isso, é a chama. Hoje está assim, ó, se um começa a falar em língua na igreja, todo mundo olha para trás. Que isso? Se a glória de Deus começa a manifestar, aí um começa a sentir. Tem gente aí. Você entende? Não pode mais sentir. É lógico, irmão. Tem que tomar muito cuidado, que tem gente que escandaliza demais, tem gente que sai do... Não é nada de Deus. Tem coisa que a gente já vê assim, você já bate o olho e fala, não tem nada de Deus. Mas para eles está nadando no fogo de Deus e não é Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas, quando a igreja está, as engrenagens, está ligada?
vai longe. Eu lembro que eu era menino, meu pai tinha um monte de relógio, porque naquela época esse relógio, relógio despertador, que batia um martelinho, desmontava um daquele lá, irmãos. Mas o que é a engrenagem que tinha num relógio? Hoje o relógio é só duas coisinhas e pronto, passou. Mas você lembra? Você tocava aquela, ela tinha uma corda. Rapaz do céu, nós gostávamos de brincar com aquilo lá. Gostava, mas tinha engrenagem demais. Uma engrenagem daquela que se soltava, o relógio parava. O relógio parava. Assim é a nossa vida. Nós somos uma engrenagem. Se começarmos a sair da rota, não funciona em perfeito estado. É a chama do Espírito. E quem vai mostrar para nós que é a chama do Espírito. É o fogo do Espírito que vai mostrar. Tudo isso está acontecendo por isso, isso, isso e isso. Mas aí a gente tem que acatar e falar: Deus, então o Senhor vai me dar graça para mim colocar o que está fora. Quando Elias pegou o altar depois dos profetas de Baal, que jeito que ele pegou o altar para orar? O altar estava quebrado. O altar estava quebrado. Elias falou: não vai ter como orar com um altar assim. Altar quebrado fala do quê? De comunhão que já não existe mais. Ele falou: eu vou reconectar essa comunhão. Ele pegou 12 pedras, cada pedra significa uma das tribos de Israel, reparou, a Bíblia diz que ele reparou o altar que estava quebrado. Depois que ele reparou o altar que estava quebrado, primeiro o livro de Reis, capítulo de número 18, está lá. Quando ele reparou, ele foi orar. Quando ele orou, o que aconteceu? Caiu o fogo do céu, consumiu a lenha, consumiu o holocausto, consumiu a água que estava em volta do holocausto. Até as pedras, o fogo lambeu e sumiu tudo. Comunhão. Fala, o altar está quebrado, está falando que a comunhão está cortada. E se a comunhão está cortada, não vai adiantar eu sapatear e relampear aqui agora. Eu vou ter que pôr em ordem. Eu vou pôr em ordem o altar. E quando ele pôs em ordem, falou: agora eu vou orar. E a oração dos profetas de Baal foi da alva, das 6 da manhã até aproximadamente meio-dia e 1 hora da tarde. Porque Elias foi oferecer a oferta de manjares na parte da tarde. Falou: não tem como. Vou reparar primeiro. Vou arrumar. Arrumou. Falou: agora eu vou orar. Você vê, os profetas de Baal orou mais de 6 horas. A oração de Elias foi um versículo. Um capítulo, um versículo. Um versículo. 18 e 36, se não me falha a memória de 1 Reis. 18 e 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar-se o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha para você ver, foi uma oração pequena. 36, 37, no 38 caiu o fogo, né? Olha para você ver, uma oração pequena, mas objetiva. Porque a comunhão, quando nós estamos, irmão, quando está em comunhão, nós não precisamos de fazer barulho para o fogo descer. O fogo desce e o barulho aparece.
Não é o barulho aparecer para o fogo descer. Não existe isso. O barulho só aparece quando o fogo desce. Quando você põe, antes de você pôr fogo no mato, você escuta barulho? Não, mas quando você põe fogo no mato, lá longe escuta. Ih, tem uma queimada por aí, ó, o negócio está queimando longe. Principalmente for moita de bambu. Né? Dá cada tiro, ó, tem uma queimada, eu estou escutando barulho do fogo. É isso que Deus quer, irmão, para a nossa vida. Você vai escutar barulho de fogo no teu vizinho. O irmão, aleluia, oh glória. É lógico, irmãos, que o glória a Deus e aleluia, que sai espontaneamente de nós, tem a hora certa, o momento certo. Porque tem gente que dá glória a Deus quando fala, o irmão caiu do andaime, aleluia, glória a Deus. O irmão quebrou a bacia, aleluia. É hora de você falar o quê? Misericórdia. Aí tem uns que está tanto com fogo, o irmão caiu da casa e quebrou a bacia, coitado. Aleluia! Glória a Deus, maravilha! É hora de pedir o quê? Então, por isso que confunde. Tem gente que na hora de está falando tudo errado. Ele está no, igual eu te falei, está no culto, mas não está na comunhão do culto. Não está na comunhão do culto. Elias trouxe comunhão de novo. O fogo acendeu novamente. E é o que Deus quer fazer na nossa vida. Quando a chama do Espírito está acesa, a comunhão é verdadeira, sem hipocrisia, sem engano, e é real. Atos 4, 32 a 35. Atos 4, 32, 35. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Bernabé, que trazido é filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-se e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha aí para os irmãos ver. Quando a chama do Espírito está acesa, a comunhão é verdadeira, sem hipocrisia, sem engano, e é real. Você viu o que aconteceu aqui? O capítulo 4, versículo 31, eles orou. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava a palavra do Senhor com ousadia ou autoridade. Aí do 32 vem o relatório dessa comunhão. E era um o coração e a alma da multidão dos que cria. Todo mundo pensava no mesmo propósito e objetivo. Vamos fazer o reino de Deus crescer. O negócio é fazer, não vamos ficar engastalhados com coisinha aqui não, não vamos ficar engastalhados com um probleminha aqui não, vamos correr e vamos fazer o reino de Deus progredir. É isso que nós precisamos, a comunhão faz isso. Em vez de nós estar ficando guerreando um com o outro, precisando por causa de uma coisinha, não. Aqui ó, olha o que fala, eram o coração e a alma da multidão, dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Não é meu, é seu, é seu, é seu, é seu, é nosso. É nosso. Eu vou morrer, vai ficar aqui. Irmãos, a coisa mais gostosa é assim. Deus te presenteia com um carro zero.
que você vai fazer? Eu vou pôr ele na garagem, pastor. Vixe, não vai pegar pó de jeito nenhum. Aí você ganha. Aí chega um irmãozinho que mora lá na roça, 12 quilômetros de estado de terra. Ô, irmão Zezinho, eu sei que o irmão ganhou carta zero, novo, está até cheirando. Mas será que o irmão podia me levar lá na roça? Porque está armando uma chuva para lá e a estrada lá, se chover, não é muito bom. O que nós fazemos? Ô irmão, vou ligar para o outro aqui, tem um carro mais velho lá, vê se ele leva. Está certo, irmãos? Deus quer usar quem? O Zezinho? O Zezinho? Pastor, mas é novinho, dá até dó, misericórdia. Já aconteceu comigo, irmãos? De eu lavar o carro. Deixar o carro 5 minutos que eu acabei de lavar, suei. Fiquei lá 1 hora, 2 horas, lavando o carro, esfregando. O irmão chegou. Pastor, meu carro estragou e eu tenho que ir embora. E eu sei, não tem como. O senhor lavou o carro, né? O senhor falou, não, a água tem mais. A água tem mais. Porque, sabe, irmão, quem nos deu, tem mais para dar, não tem? Quem nos deu, tem mais para dar. Aí eu não posso ficar. Ixi, mas vai pôr o pé chulo de barra aqui dentro. Ô, irmão, põe, pega jornal aí, põe aí. Peraí, ó, o pé. Não, não tem desse negócio não, irmãos. Senhor, porque não tem se o senhor arrumar quero ver se o senhor faz isso. Eu não faço, eu fiz e faço. Os irmãos que estão aqui é testemunho aqui. O Molazinho lembra quando a gente comprou o primeiro carro Prisma, naquela época, eu tirei ele zero. O que nós puxava nele? Precisava de cimento, eu ia buscar cimento, precisava de ir para a roça, levar na... Irmão, não tem esse negócio não, ué. Eu vou morrer, vai ficar tudo aqui, por que eu vou ficar com esse negócio? Então, quando eu tenho comunhão, quando eu tenho a chama acesa, pastor, agora o senhor me apertou, porque se for lá em casa, eu não sei o que eu vou falar, não. Eu não tenho coragem, não. E aí? Aqui, ó, olha aí, ó. E os apóstolos davam com grande poder o quê? Testemunho. Nossa, o irmão lá, coitado, tinha acabado de lavar, pôs uma terra vermelha, engastalhou lá no coisa, jogou barro lá em cima, assim. Coitado. Ó, se vier aqui, não precisa, fala que eu não estou aqui não. Aí o irmão chega, olha, buraquinho do portão, olha lá o carro, está lá dentro. Que comunhão que nós vamos. Hã? Ou isso ou é invenção minha? Não, irmãos. Quantas pessoas que negligenciou ajudar o próximo, morreu? Não levou nada. Não levou nada. Só leva uma troca de roupa. Tem guarda-roupas e guarda-roupas, só leva uma. Nunca quis levar ninguém, dar carona para ninguém. Depois teve que pegar carona para acabar de chegar na última morada. Tinha carrinho de 4 rodas. Eu não sei não, nós estávamos um dia que tinha um que estava... foi um lugar. Esse carrinho aqui está parecendo um carrinho de carregar. Então a pessoa, aí depois vai dar uma volta. Aí o outro que ele não quis fazer nada para ele, vai dar empurrar ele. Levar ele. Ainda leva com maior alegria. Irmãos, é gostoso, a chama acesa na nossa vida, é gostoso, nós conseguimos amar, nós conseguimos ver a glória de Deus, nós conseguimos desprender dessa terra e dizer, eu não tenho morada aqui. Você imagina bem, olha aqui, o apóstolo Paulo, ele foi apóstolo muitos anos. Quantas casas o apóstolo Paulo adquiriu no período que ele era apóstolo?
Aí ele estava para morrer, levaram ele para Roma, e lá em Roma, quantas casas ele tinha lá para doar? Quantas? A Bíblia fala lá, quantas? Nenhuma. A casa que ele morava era o quê? Era o quê, irmãos? Alugada. Agora, quem é Paulo, irmãos? O maior pregador de todos os tempos, depois de Cristo, o apóstolo Paulo. Sofreu naufrágio, padeceu, e depois foi para Roma, e outra, pagava casa, alugava uma casa lá, sabendo que dali ele ia para onde? Para o cemitério, porque ele já estava marcado para morrer, para ser morto. E Paulo morreu como? Decapitado. Ele não morreu deu um infarto, deu um derrame, deu um corona, não. Ó, decapitaram Paulo. Você podia falar, nossa, olha você ver, servir a Deus esses anos tudo, não tem nem um cair morto. Como é que eu vou fazer? Mas não, ele fala assim, ó, eu. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me espera, não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda, vai receber também esta coroa da justiça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele podia falar assim, gente, eu estou morrendo, não estou deixando nada, o que eu vou fazer, nossa, Pai do céu. Não, morreu alegre, porque quem morre falando assim, combati o bom combate, acabei a carreira, sabendo que vai morrer. E é ruim quando a gente sabe que vai morrer. É ruim. Você sabendo, você pode ver para aquele povo lá, quando sai a sentença deles lá da cadeira da pena de morte. Não sei se os irmãos têm a oportunidade de ver lá no Discovery, que está todo mundo reunido lá, de repente fala, sentença. Ele pensa assim, está na expectativa. Aí eles falam, daqui a 3 dias você vai para a cadeira de roda, para a cadeira elétrica, cadeira de roda não, cadeira de roda ainda vai, né? Fica ali, não morre. Vai para a cadeira elétrica. Aí, irmão, é a coisa mais terrível, é um desespero. Eu não consigo nem ver aquilo lá direito. Eles choram, eles esperdeiam para mudar, mas não tem jeito. E a família lá do lado olhando, sabendo que falta só 2 dias para ele morrer. Então, irmãos, vale a pena nós amarmos, vale a pena a chama do Espírito estar acesa na nossa vida. Sabemos que nós não temos morada fixa aqui na terra, nós somos um peregrino, nós somos um estrangeiro, nós somos um forasteiro. A nossa morada é do céu, a nossa morada é com Cristo na eternidade. Eu não levo nada daqui, eu não vou levar paletó, só o último. Só o que a gente vai ser enterrado. Se mesmo se não quiser enterrar com paletó, com a camisa, tá bom, deixa o paletó para outro usar, né? Mas não vai levar o dinheiro, não vai levar carro. Pensa bem, você chegar lá, eu quero pôr os carros aí. Não, então põe tudo num cheque, faz um cheque, põe lá no caixão e fala, leva então. Soma tudo que ele tem 10 carros, dá tanto. Ele tem tanto na caixa, tem tanto no banco. Faz um cheque, né? Põe lá, então você leva, seja o cheque para lá. Fica com isso para lá. Mas não vai adiantar nada, já era. Assim somos nós. Então vamos aproveitar. Fala, Deus, eu quero ser uma tocha acesa nesse tempo final da igreja. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Nós vamos colocando uma vírgula.